Olá a todos e todas, bem-vindos ao FMPcast. Hoje anunciando uma novidade, um programa que está sendo desenvolvido de inovação voltado aos acadêmicos da FMP, que é o Observatório das Migrações Transacionais, uma especialidade da coordenadora do curso de graduação, a doutora Josiane Maria Schuch. Bem-vinda, prof. Olá, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, por poder compartilhar um pouco, então, dessa ideia que nasce o Observatório das Migrações Transnacionais. É um projeto que pensamos numa lacuna de dados, de uma base de dados estatísticos no estado do Rio Grande do Sul, voltada para a população de deslocados internos, que é uma carência e surge a partir das enchentes de maio, em especial, de 2024. Então, nessa perspectiva, pensar o observatório, ele é importante porque ele vai além muros da instituição, Então, nós vamos utilizar da teoria e vamos à prática de fato. E essa construção de dados, ela conta com uma parceria muito importante, que é a ONU, as Nações Unidas, com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é o órgão responsável por deslocados internos, migrantes, refugiados. Então, como braço, da ONU nessa agenda no mundo todo. E contar com um parceiro de tão alta relevância vai também propiciar que os dados colhidos pelos componentes, pelos pesquisadores que vão estar no observatório, eles possam ser utilizados em âmbito municipal, regional, estado do Rio Grande do Sul e também em nacional, por que não, Para que nós possamos elaborar políticas públicas voltadas a essa população, a essa categoria migratória um pouco desconhecida ainda, que é o deslocamento interno. Então, nós passamos por um momento muito sensível e teremos outros momentos, então precisamos pensar políticas de proteção para essa comunidade. E partindo disso, nós estamos, então, com as inscrições abertas do observatório. Esse é um projeto que envolve, para além da extensão, ele envolve pesquisa, ele envolve ensino, e já estamos contando com alunos da nossa graduação da FMP, pós-graduação, mestrado e egressos, Então, aquele aluno que é o nosso egresso, que já foi nosso aluno e é formado hoje, e é profissional da área do direito, enfim, está totalmente convidado para participar desse projeto, que é muito rico e vai propiciar, sem dúvida, um enriquecimento do seu currículo também, para além do profissional, o pessoal também, abrindo aí uma janela nova de perspectivas nesse sentido. E tem um dado importante, ele pode ser convertido em 108 horas de extensão, pesquisa, ou a outra que eu sempre esqueço... Extensão, pesquisa e ensino. Isso. E é importante, Porque são 232 horas necessárias no cômputo total. Exatamente. E o projeto, ele tem uma duração inicial de 1 ano, Podendo ser prorrogado por igual período, com os mesmos participantes, se acharem pertinente a permanência. E neste ano de pesquisa, levantamento de dados e construção, nós podemos aí assentar, e proporcionar 108 horas para os alunos, participantes, enfim. E também é muito importante o projeto, porque ele nasce com uma qualidade de produção científica, elaboração de artigos, de obras, E, para além disso, uma construção de dados estatísticos, que é muito importante, porque em 2022 nós temos o último levantamento estatístico no estado do Rio Grande do Sul. 2022, no tocante à migração em específico. Tínhamos ali a época, hoje é Departamento de Estatística do Estado, a época era a FEE, que fazia esse levantamento, e fizeram uma apuração por nacionalidade, onde estava, que município estava aqui, como que estava. Então, um pouco da construção do perfil socioeconômico do migrante em várias nacionalidades, como, por exemplo, venezuelanos, colombianos, uruguaios, entre outras, Então, pensar nessa estatística, nessa produção de dados, nesse momento, ela se faz extremamente relevante à medida em que temos carência de dados. Nós não temos dados estatísticos. E nós também costuramos uma parceria com a Secretaria de Estado de Justiça
do estado do Rio Grande do Sul, né, com o departamento, a fim de que possamos ampliar o escopo de pesquisa, abrindo também um braço para conhecer o perfil das crianças migrantes no estado do Rio Grande do Sul e, do mesmo modo, construir dados, levantamento, apuração, né, e novamente o Acnur ele é extremamente importante enquanto parceiro, porque eles já estão com uma estrutura e tem todo o background mundial. Sim. No tocante a levantamento de dados, qualidade, nacionalidades e atuação de fato, né, junto às comunidades migrantes em todo o mundo e em especial aqui no Rio Grande do Sul. E o que há de novo também é que nós contaremos com o escritório do Acnur em Porto Alegre, que também facilitará o nosso convênio. Uma iniciativa que tem um cunho social relevante, né, porque afinal de contas é a academia buscando os dados e municiando, né? Exatamente. O Estado, por que não? Porque se os últimos dados forem em 2022, significa que nós estamos às cegas ou não? Poderia dizer que sim, né? A estatística hoje, ela, como disse um superintendente da Polícia Federal, uma época que eu fiz a entrevista para a tese de doutorado, os dados são invisíveis, né? Então, nesse momento, nós não temos o perfil do migrante e, quiçá, perfil do deslocado interno, que é uma categoria nova para nós, né? Embora em âmbito internacional ela já vem sendo debatida, já há proteção em âmbito internacional, mas ainda no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil nós temos uma carência de legislação. O que temos hoje? Um projeto de lei vinculado ao Congresso Nacional em debate, a fim de trazer proteção para os deslocados internos, porque sabemos que o país ele já passa, né, por alterações e mudanças climáticas significativas que afetam a vida e a comunidade de toda a população em algumas regiões. E foi muito que sofremos a partir de setembro, maio de 24, setembro de 23, o ano passado, com as enchentes que acabou deslocando muitos das suas comunidades dos seus locais de origem e ainda alguns estão em abrigos, né? Então é algo que sim precisa ser enfrentado, pensado, analisado e a partir da construção de levantamento de dados sérios sobre o tema, né? E pensamos em buscar municípios parceiros para que a gente consiga estudar profundamente o que há naquele local, né, e como o município, a prefeitura municipal, como o governo local, ele vem dando respostas no tocante à proteção ou até mesmo políticas públicas voltadas a essa comunidade de deslocamento interno. Bom, então nós estamos convidando você a participar, mas muita atenção, o prazo de inscrições vai até 10 de abril, né? 10 de abril. Ou seja, daqui a poucos dias. Isso. A inscrição ela ocorre de modo muito simples e facilitado por meio do e-mail da assessoria acadêmica, né? Você faz um mini currículo, máximo 2 páginas, e uma carta de motivação dizendo por que você gostaria de participar do Observatório das Migrações Transnacionais. E eu ressalto que é um projeto ambicioso, é um projeto novo, ele tem uma inovação bastante significativa, né? E também é algo que não existe no estado do Rio Grande do Sul, em nenhuma universidade. Nós temos o Observatório das Migrações pela Universidade de Brasília, a UNB, em parceria com o Ministério da Justiça, mas aqui nós não temos ainda nenhuma espécie de observatório de dados. Então, é um embrião que nasce com o intuito de, né, se aperfeiçoar e, quem sabe, firmar aí uma semente bastante sólida, né, no nosso território, em especial na FMP, e podendo aí compartilhar com outras instituições de ensino, fomento em âmbito regional, seja até mesmo América Latina, por que não, né, levando dados, conhecimento e trocas. Esse é o nosso potencial e a finalidade do projeto. Bom, falamos do observatório em si, como funciona, quem pode participar, né? Disponibilidade semanal de horas, professor. Eu peço, assim, que tenha mais ou menos em mente umas 3 horas que possa se debruçar, tanto em pesquisa empírica quanto levantamento de dados, né? Isso então, não aqui na instituição, sim? Podendo ser aqui na instituição ou podemos conversar, isso é uma coisa ainda bastante flexível sim. Para os participantes, mas né? Tem que se programar para ter 3 horinhas na semana. Isso, o participante ele vai ser um pesquisador e terá que ter algum momento
para levantamento de dados, pesquisa e sim se dedicar, né, uma dedicação aí ao projeto. Então, a pergunta que está aqui, por que participar, prof? Para convencer e já encaminhando o encerramento. Por que participar? Porque é um projeto novo, ele é inovador e é um projeto que ele tem um potencial bastante poderoso e significativo, inclusive para além do âmbito nacional, regional e municipal, né? E você, enquanto participante desse projeto, terá, inclusive, possibilidade de poder participar, quem sabe, né, de aplicação em uma organização internacional posteriormente, numa ONU, no Acnur, numa Organização Internacional para as Migrações e outras áreas do direito aí, para além do estado do Rio Grande do Sul. Vou fazer uma ponderação aqui, professor, me corrija ou não. Infelizmente, os países estão se fechando, a gente vê um movimento conservador mundial com fronteiras se fechando. Há pouco tempo a Itália vinha buscando, né, mão de obra, agora fez alterações constitucionais para deixar mais perto da linha sanguínea, né? Ou seja, barrando a entrada de pessoas. Quer dizer, esse assunto ele está crescendo, está em alta e vai precisar de quem entenda. Muito, cada vez mais. Eu já participo e estudo o tema das migrações e do refúgio em torno de 15 anos, né? E quando eu comecei os estudos, eu imaginava que era algo temporário. Porém, o que a gente vem observando ano a ano é que as migrações, os deslocamentos, sejam eles forçados, e que a maioria ocorre de forma forçada, e também aqueles voluntários onde você quer ir fazer um doutorado de sanduíche em outro país, quer conhecer um outro país, vou me mudar para o Canadá, uma busca de uma melhor condição de trabalho, isso é um deslocamento voluntário. E esses deslocamentos, portanto, tanto voluntário quanto forçados, são deslocamentos em que o número, a estimativa, ela vem sendo cada vez mais exacerbada no mundo todo, né? E as mudanças climáticas, elas vieram para ficar. E essas alterações acabam com o meio onde você vive, com o clima e com a condição de permanência de vida no local. Então, não há o que fazer. Você necessita se deslocar e migrar, né, em busca de um local onde você possa sobreviver. Então, é algo e um tema em que eu diria que nós vamos falar por 50 anos, 100 anos, né? E ficará para as próximas gerações. Muito bem, prof, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Muito bem, tem aqui o e-mail, né, que é o assessoria.academica@fmp.com.br. Todos os detalhes, o edital, está no site fmp.edu.br. Muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe esse conteúdo, porque é uma oportunidade inédita, é um projeto em desenvolvimento que você pode fazer parte. Um grande abraço e até a próxima.